Você já escutou aquela história segundo a qual Jesus e Maria Madalena foram casados? Você já se perguntou se essa história é mesmo verdadeira? Então, se você já se perguntou sobre isso, esse vídeo é para você. Meu nome é Júlio César Dias Chaves e você está assistindo ao Raízes do Cristianismo. Eu queria começar esse vídeo dizendo que nós vamos fazer uma série de vídeos aqui no nosso canal sobre Jesus e Maria Madalena. Nós vamos ter Jesus e Maria Madalena, parte 1, 2, 3 e 4. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar sabendo quando nós lançarmos os próximos vídeos sobre esse tema. Hoje nós vamos falar de onde surgiu e quando surgiu essa ideia de que Jesus e Maria Madalena foram casados. Por quê? Porque essa ideia é recente. Ela surge na segunda metade do século XX, de maneira mais precisa, na década de 70. Antes disso, ninguém tinha sequer levantado a possibilidade de que existiu um relacionamento conjugal entre Jesus e Maria Madalena. Nenhuma fonte antiga, seja ela bíblica, apócrifa, fala ou sequer insinua que existiu um relacionamento conjugal entre Jesus e Maria Madalena. Ah, Júlio, mas e os apócrifos, e o Evangelho de Filipe, e o Evangelho de Maria? Esses textos não falam que existia um relacionamento conjugal entre Jesus e Maria Madalena. De qualquer modo, nós vamos ter um vídeo especial só sobre esses textos, tá bom? Mas desde já, eu já adianto que esses textos não falam de maneira alguma, ou sequer insinuam que existia um relacionamento conjugal entre Jesus e Maria Madalena. Repito, portanto, que essa ideia é uma ideia recente, é uma ideia criada no século XX. Muito provavelmente com o intuito de tentar questionar alguns dogmas da igreja. Muita gente hoje tem essa noção de que se deve questionar tudo que a igreja fala, etc. Então, surge também essa ideia de que Jesus teve um relacionamento conjugal com Maria Madalena. Então, quando que essa ideia de relacionamento entre Jesus e Maria Madalena surge? Ela surge, até onde eu pude apurar, ela vai surgir na década de 70, de maneira mais precisa, em 1970, numa ópera rock chamada Jesus Christ Superstar. Jesus Cristo Superstar, do Andrew Weber e do Tim Rice. O álbum foi lançado em 1970 pela Olympic Studios. Em 1971, a ópera rock estreou na Broadway como um musical e em 1973 foi lançado um filme baseado nessa ópera rock pela Universal Studios. E esse filme, ele arrecadou cerca de 24 milhões de dólares de bilheteria. Eu queria apenas fazer um pequeno parênteses aqui. Eu tenho um amigo, o Luiz Augusto, que ele já participou de uma encenação dessa ópera rock em Toronto, no Canadá. Um abraço aí para o Luiz Augusto. Ele fez o papel de Judas. Ninguém mais, ninguém menos que Judas. Hein? Que coisa, hein, Luiz? Então, agora vejam bem. No caso do Jesus Christ Superstar, trata-se de uma obra de ficção, certo? Nessa obra, Maria Madalena é uma prostituta e ela se apaixona por Jesus. Bom, mas aí nós estamos no âmbito da ficção. Não é tão grave assim. A gente pode até alegar que é uma ficção que é, digamos assim, ofensiva para os cristãos. Mas permanece no âmbito da ficção. O autor, ele não está querendo dizer, ele não está afirmando que historicamente existiu um relacionamento entre Jesus e Maria Madalena. O problema é quando alguém faz essa afirmação e tenta nos convencer de que se trata de uma afirmação histórica, de algo científico, de algo que realmente aconteceu, e não de uma ficção, certo? E isso acontece também, muitas vezes, porque as pessoas são incapazes de distinguir a ficção da realidade. Elas veem uma obra de ficção, um filme, elas veem um romance e elas acham que aquilo é história. E isso causa muitos problemas. Então, o Jesus Christ Superstar fica no âmbito da ficção. Agora, infelizmente, nós tivemos obras que se apresentaram como historiografia, que diziam que existia um relacionamento entre Jesus e Maria Madalena do ponto de vista histórico. E isso é falso, isso é pseudociência, isso é pseudo-história. A primeira dessas obras, até onde eu pude apurar, é um livro que se chama The Jesus Scroll, que foi lançado em 1972 e foi escrito por um cara chamado Donovan Joyce. E foi publicado pela editora Dial Press. Então, The Jesus Scroll, traduzindo para o português, o rolo de Jesus. Rolo não no sentido de treta, rolo no sentido daqueles textos antigos, em rolos, que eram abertos para serem lidos. Então, nesse livro, basicamente, o autor Donovan Joyce, ele argumenta que
ele achou um manuscrito que teria sido escrito pelo próprio Jesus, certo? Esse manuscrito teria sido achado em Massada, que foi o último reduto da resistência dos judeus numa revolta que eles fizeram contra o Império Romano, no final da década de 60 e início da década de 70. E nesse manuscrito, o próprio Jesus alega ter sido casado com Maria Madalena. 10 anos depois, 3 caras, o Michael Benyon, o Richard Lane e o Henry Lincoln, lançaram um livro chamado The Holy Blood and the Holy Grail, né? O Santo Sangue e o Santo Graal. Na mesma linha, pseudociência, tentando afirmar que historicamente, realmente existia um relacionamento conjugal entre Jesus e Maria Madalena. Tá? Esse livro foi publicado pela Jonathan Cape e mais tarde ele gerou um documentário da rede de televisão BBC, da Inglaterra. Nesse livro, eles basicamente argumentam que Jesus e Maria Madalena foram casados, que tiveram um filho, geraram descendência, e que essa descendência teria se refugiado no sul da França, dando origem à dinastia Merovingia, que é uma das dinastias que governou o Império Franco, que é o império que dá origem à França. Essa é basicamente a trama utilizada pelo Dan Brown mais tarde no Código da Vinci. O Dan Brown ele requenta essa historinha contada aí no The Holy Blood and the Holy Grail, né, traduzindo o Santo Sangue e o Santo Graal, né, ele requenta essa historinha lá no livro dele, o Código da Vinci. Mas repito, isso é pseudociência, isso não é histórico. Tá? Em 1987, esse livro ganhou uma continuação, escrita pelos mesmos autores, The Messianic Legacy, né? O legado messiânico, certo? Então aí, no caso desses 3 livros, nós estamos falando de pseudociência, não é história, tá ok? Não é isso, o relacionamento entre Jesus e Maria Madalena não é historicamente comprovado. Bom, e aí, em 2003, nós temos o famoso Código da Vinci, né? Que foi publicado, né, em inglês pela Random House. No Brasil, né, a tradução em português foi publicada pela editora Sextante. E para vocês terem uma ideia, esse livro vendeu mais de 80 milhões de cópias. Tá? Em 2006, a Sony Pictures lançou um filme, né, baseado no livro, que gerou uma bilheteria de 706 milhões de dólares. Tá? Então, no caso do Código da Vinci, nós voltamos ao âmbito da ficção. Só que o Dan Brown foi esperto. Ele, provavelmente ciente dessa dificuldade que o público tem de separar ficção de realidade, o que ele fez? Ele colocou um comentáriozinho lá no início do livro dizendo que todas as fontes e documentos que ele cita no livro são descritos e tratados de maneira exata de acordo com as pesquisas dos especialistas, o que não é verdade. Né? Então, é bom a gente prestar atenção no seguinte, né? Se você dizer que Jesus e Maria Madalena foram casados, chama atenção, gera audiência, gera dinheiro. Eu jamais vou conseguir fazer um filme que arrecade 700 milhões de dólares de bilheteria se eu fizer um filme dizendo que Platão ou Sócrates foram casados. Né? O que chama a atenção é falar sobre o cristianismo, sobre o Jesus, certo? Exatamente porque existe essa vontade intrínseca hoje no mundo ocidental de questionar o cristianismo. Então, para concluir, é isso. Essa ideia de que Jesus e Maria Madalena foram casados é uma invenção e uma invenção recente. É algo que só aparece a partir da década de 70. Antes disso, nenhuma fonte sequer insinua isso. Certo? Espero que vocês tenham entendido, né? E queria agradecer então por terem assistido. Não se esqueçam de partilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Até o próximo vídeo sobre Jesus e Maria Madalena.